Boa tarde, queridos ouvintes do programa Viver Bem. Gente, mais um domingo gostoso, né, gente? Para se viver bem a vida que a gente tem. Um domingo abençoado a todos vocês que abre a sua casa, que liga o seu rádio para nos receber. Eu, Sônia Nascimento, psicóloga clínica, aqui todos os domingos pela Rádio Catedral FM 106.7, no programa Viver Bem, que é um programa de psicologia e espiritualidade. Todos os domingos com temas a pedidos de vocês. E eu quero aproveitar essa oportunidade para convidar você que nos ouve agora a fazer a sua contribuição, fazer suas perguntas. Nosso WhatsApp é facinho, que é o 3231-3560. Só passar a mensagem aqui, que a produção da rádio, ela direciona aqui para a equipe do programa Viver Bem. E aí você poderá fazer um pedido sem se identificar, fazer um pedido de um tema. O tema de hoje foi pedido por uma ouvinte que não quis se identificar. Então, só mandar o recadinho e dizer, olha, não precisa me identificar não. Tá bom, gente? Temos o nosso e-mail, viverbem@radiocatedral.com.br, o nosso Instagram, e eu convido a todos vocês para nos seguir, que é o PGM Viver Bem. E caso perca um de nossos programas, é só acessar o canal do YouTube da Rádio Catedral. Já estão curiosos? Quem está aqui comigo nos estúdios da rádio? Já estão curiosos pelo tema? Vocês vão adorar. Então, hoje eu tenho a honra de receber a psicóloga clínica Ana Maria Faria, que é da paróquia de Santo Afonso, aqui pertinho, na Tijuca, né? E ela que compõe o time do programa Viver Bem. Tem uma agenda assim repleta, vocês vão ouvi-la já já. E hoje teve condições, né? Abriu uma folguinha lá para estar aqui com a gente na Rádio Catedral. O tema de hoje é Síndrome do Impostor. Forte, né, gente? Então vocês vão ouvir a doutora Ana Maria Faria. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Sônia. Boa tarde, queridos ouvintes. Com grande prazer que eu retorno, né, a casa, ao programa. É sempre muito bom estar aqui com vocês. O meu CRP é 05-19140. Sou psicóloga, como a Sônia falou, neuropsicóloga, psicóloga clínica, jurídica, forense, outras coisinhas mais. O currículo é extenso. A gente deixa para lá. E estamos aqui, então, hoje para falar sobre a síndrome do impostor. Né? Sim, um tema bastante bacana, né? Sim, e quando a gente pensa, né, na síndrome do impostor, o nome possivelmente leva as pessoas a pensarem, né, naquela pessoa que está fazendo algo intencional, né? Digamos assim, se colocando nesse lugar, né, de impostor, né, de falsidade, digamos assim, uma falsidade aí ideológica, né, para com os outros. É verdade, Ana. Então vou aproveitar essa carona e pedir já para você fazer um contexto. O que é a síndrome do impostor? Que a gente também recebe, né, na clínica, em nossos consultórios, né? E muitas das vezes o próprio paciente ele não sabe. Né? Ele não sabe que sabe. E nós vamos mostrando a partir daquelas características e sintomas que ele traz, né, nós vamos desenhando e para até direcionar o tratamento. Então, para os nossos ouvintes compreenderem melhor essa questão, doutora Ana, poderia nos dizer o que é a síndrome do impostor? Pois é. Então, mais ou menos, aproximadamente 70% aí das pessoas se sentem uma fraude, né, seja no ambiente de trabalho, alguma vez na vida, né? De acordo aí com algumas pesquisas que se tem. Esse sentimento ele compõe a síndrome do impostor, né, que é um termo usado pela primeira vez em 1978, né, por duas psicólogas, né,
Pauline e Suzane, que estudaram mais de 100 mulheres que, embora tivessem sucesso acadêmico e profissional, se julgavam impostoras. Né? E aí o que é isso? Né? Uma condição definida, digamos, pelas pesquisadoras como uma experiência individual, baseada em uma autopercepção de falsidade intelectual, ou seja, de ser uma fraude. Nossa, que forte! Então, é um fenômeno, né, psicológico, onde você usou, referenciou as mulheres, porque a pesquisa Sim. foi feita por essas duas psicólogas, né? E quando você fala fraude, nossa, a gente dá um alerta. Então, um fenômeno psicológico que afeta principalmente as mulheres é quando a pessoa nunca se sente preparada. Seria isso? Ela não se sente preparada ou capaz de, ainda que ela alcance uma função ilustre, uma função relevante dentro da instituição. Então tem a ver com área de trabalho, com área profissional, Ana? Também tem, né? Embora muitos artigos, né, digam, né, a maioria deles digam que alcança, né, atinge igualmente tanto homens quanto mulheres, alguns dizem que as mulheres são mais afetadas, principalmente quando exercem funções ditas, né, aí botando bem entre parênteses, ditas masculinas, né? E aí que elas se sentem nessa condição de se sentirem realmente, né, inferiorizadas, né? De não se sentirem capazes mesmo com toda a sua qualificação, com todas as suas conquistas, né? Sim. Então, porque ela fica nessa autopercepção de que ela não é capaz. Distorcida completamente. Completamente distorcida. Mas de que não consegue. Até para esclarecermos quem nos ouve, quando você coloca que funções tipicamente masculinas, né, a gente vê mulheres, eu um dia desse peguei um Uber e me sinto muito orgulhosa ser conduzida por uma mulher. Seria também neste caso funções de destaque? Por exemplo, uma diretora. Normalmente é um cargo de direção, normalmente ele é preenchido por homens. Então pode ser em qualquer função, né? Então, normalmente são por, digamos, profissões, né? Aquelas ditas masculinas. Então a gente tem aí, a gente pensa logo numa engenharia, né? Lembra logo, né? Nessa área da construção civil, onde não se tinha muitas mulheres. Hoje em dia a gente já vê um domínio muito grande, né, do corpo feminino aí. Graças a Deus. Graças a Deus, com certeza. E também nessa questão do cargo exercido, né? Porque a gente sabe que muitas empresas acabam ainda, né, de uma forma talvez inconsciente, vamos dizer assim, né, priorizando os homens, né, nesses lugares por acreditarem, digamos, que eles tenham mais experiência. Não vou nem falar que eles sejam mais capazes, né? Mas que eles tenham mais experiência e acabam realmente ficando nesse lugar. E as mulheres acabam ficando ainda fora, né, desse quadro. Então, pode ser nas duas situações, né? Tanto pela profissão em si, quanto pelo cargo, né, que é ocupado. Sim. Interessante você trazer isso. Existe um grupo específico de pessoas afetadas? Foi uma pergunta que chegou da produção, mas acredito que você já tenha respondido quando você diz que principalmente as mulheres. Então, um grupo, né? As mulheres, porque a pesquisa foi inicialmente... Isso. Se fala que seria de uma forma igualitária, né? Mas, assim, a maioria das pesquisas. Contudo, tem muitas pesquisas que afirmam nesse sentido, né? Realmente do grupo mais afetado ser as mulheres nessas condições. Então, assim, como de fato é um construto, né? Como a gente falou, né? Não é a síndrome do impostor, ela não está classificada, né, como uma patologia, digamos assim. Então, realmente é uma questão de uma desordem da autopercepção, como a gente estava falando. Sim. Então, sendo uma desordem dessa autopercepção, ela é um construto realmente multidimensional que engloba esse sentimento de fraude, né? Então, é o medo da descoberta, né, do mesmo, essa dificuldade de se apropriar, como a gente falou, do sucesso,
e um elevado gasto energético para sustentar esse ciclo da síndrome, porque acaba sendo um ciclo, né? Assim, eu não me sinto capaz, né? E aí realmente eu acabo, e aí a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Fazendo com que realmente eu não seja capaz, e aí ao final eu tenho a comprovação daquilo, tá vendo? Eu não sou capaz, né? Então, assim, é um ciclo que fica sendo retroalimentado o tempo inteiro, né? Nesse lugar que a pessoa de fato se colocou por crenças, né? Crenças pessoais, muitas das vezes, e lógico também por essas crenças baseadas em vivências que a pessoa teve, né, ao longo da sua vida. Sim, e as crenças limitantes, exatamente, né? Acabam limitando esse ser que é a pessoa, ou que era a mulher, de fato. Agora, clinicamente, doutora Ana, observamos, né, claro, que para ter um psicodiagnóstico fechado sobre essa síndrome, nós vamos observando muita coisa. E uma das minhas observações é a insegurança, que ela é a pessoa que carrega a síndrome do impostor, ela apresenta de uma forma muito clara, né? E aí a pergunta que me vem, que será assim muito esclarecedora, é: qual a diferença entre a síndrome do impostor e a insegurança? Será que poderíamos falar um pouco de cada um? Tem pessoa em insegurança, eu acho que todos nós somos atravessados em algum momento. Com né? certeza, como essa própria questão do que eu falei, a gente se sentir incapaz em um dado momento, seja no ambiente de trabalho, também é normal, Sim. né? Não vai ser patológico porque num dado momento da vida você, no momento de trabalho, se sentiu impotente diante de alguma situação. Não. Então, assim, a insegurança, né? A gente pensa, quando fala de insegurança, a gente normalmente são, digamos, expressões de falta de domínio em alguma área, né? Por isso que a gente se sente inseguro. Então, a insegurança, a segurança, ela pressupõe justamente isso, que você tenha um cabedal, né, de conhecimento que dá um suporte para que você haja conforme ele. E a insegurança é essa falta realmente, né? Essa falta de realmente de como se fosse de objetivos, como se fosse de sustentação para que de fato você consiga ultrapassar. No caso, né, da síndrome do impostor, a pessoa ela acredita ser, né, por conta das suas vivências, por conta da sua história de vida, que foram automaticamente criando essas crenças limitantes que foram incapacitando ela, de uma certa forma, mental, digamos assim, porque a pessoa muitas vezes consegue, como a gente estava falando, alcançar muitos objetivos, né? Consegue ir a títulos de destaque, e isso não quer dizer que ela não tem uma baixa estima, porque é justamente isso, né? Fica muito atrelado a uma baixa estima, e aí a pessoa não consegue, né, se sustentar, digamos, naquele lugar. E você sabia, Sônia, que a gente tem muitas pessoas conhecidas, né, assim, na mídia, e que tem, né, a síndrome do impostor? Olha, tá deixando os ouvintes curiosos, e eu também. Nós temos, sabia que a Michelle Obama? Sim, nossa. Pois é, Michelle Obama também, e o Tom Hanks. Olha. Também tem, exatamente. Por mais, olha, o quanto, né, digamos assim, que ele conquistou ao longo da sua carreira, mas mesmo assim ele não se sentia carregado a isso, não se sentia capaz. Né? Então, pela sua explicação, assim, foi muito clara e excelente, até essas referências, né? Veja, uma Michelle Obama, primeira dama ali, né? E uma mulher de destaque, não se sentindo capaz. Ela tem até um livro, né? Autobiografia, deve ter feito esse relato. Então, isso nos ilustra muito, ou seja, não é porque a pessoa carrega os traços, a característica, que ela não chega. É importante ter a consciência. Exato. E aí a ajuda dos psicólogos, da psicoterapia, vai preparar esta pessoa. Então, pelo que você trouxe, doutora Ana, eu compreendo que
a síndrome do impostor e a diferença, né, com a insegurança que todos nós temos, né? Sim. Quando você falou, bem colocou a questão de uma atividade pontual. Por exemplo, se eu for dar uma palestra, ainda que eu conheça, eu tenho umas características pessoais, me sinto ali naquele momento insegura, mas foi. Então a insegurança tem a ver com atividades pontuais, e já a síndrome do impostor é frequente, é aquela pessoa que carrega, eu gostei do termo que você usou, carrega a sensação, a percepção, a autopercepção de que ela é incapaz. Exatamente. E aí ela acaba tendo a tendência à autossabotagem, né? Perfeito isso. Que aí acaba exatamente de uma forma inconsciente, ela acaba reafirmando a sensação dela de incapacidade. Nossa, vai precisar falar mais disso. Quando ela falou da autossabotagem, gente, aguardem aí. Olha como esse programa passa rápido. Vamos fazer 1 minutinho apenas de intervalo e voltaremos já. Boa tarde, amados e queridos ouvintes da nossa querida Rádio Catedral, FM 106.7. Voltando aqui nessa tarde de domingo maravilhosa e no programa Viver Bem, aqui nos estúdios da rádio, aqui na Glória. Gente, quem não conhece a Rádio Catedral, fica aqui na Glória, no prédio aqui da Mitra. E todos conhecem, então estamos aqui no 8º andar. E no programa de hoje estamos com um tema que foi pedido por uma ouvinte que não quis se identificar, que é o tema Síndrome do Impostor. Para abordar este assunto, refletindo maravilhosamente, eu estou com a doutora Ana Maria Faria, que é paroquiana ali da Santo Afonso. Ela já está explicando, né? Nós estamos agora no 2º bloco, e ela explicou com muita propriedade a diferença entre a síndrome do impostor e a insegurança. E quer alongar um pouco mais ou podemos passar por uma pergunta que chegou aqui? Falar um pouquinho mais da autossabotagem? Sim, eu acho. Está todo mundo curioso. Então, essa tendência à autossabotagem, né, é uma forma inconsciente de reafirmar essa sensação de incapacidade mesmo. Né? A pessoa ela estabelece metas que ela não pode cumprir. Então, assim, o que resulta em falhas. E aí, automaticamente, vai reforçando esse comportamento mesmo, né? Daí a autossabotagem. Então, assim, a pessoa constrói, né, dentro da sua própria cabeça uma percepção de si mesmo de incompetência ou insuficiência. E, consequentemente, confirmam-se as crenças delas sobre ser uma fraude. Né? Daí a questão da fraude. A fraude se ficou bem... De ser uma fraude, né? E, assim, é natural que todo cérebro humano possui essa predisposição a colocar essa sensação de incapacidade e demérito. Só que dependendo do modelo mental, né, digamos assim, e da forma como cada um pensa, como cada um age, isso pode aumentar ou diminuir, né, essa crença, o que também pode ser reforçado pelo meio, né, pelo ambiente que a pessoa se encontra. Se ela até tem essas questões, mas vive num meio que, de fato, ela é elogiada, né? Tem que reforços positivos. Exatamente. Então, talvez até, digamos, esse início possa ficar de lado, né? Ficar à margem. Mas se ela vive num ambiente em que isso é reforçado continuamente, eu até atendi um paciente essa semana que tinha esse reforço familiar muito negativo, né? Sendo muito comparado entre ele e os irmãos. Então, assim, aí ele carrega esse sentimento, né? E, olha aí, é um doutor. Né? É um doutor, então, assim, mesmo tendo chegado a essa condição de ter estudado, né? De ter feito todas as suas conquistas próprias, ele ainda assim carrega isso. Lógico que está sendo num processo muito menor já, porque já vem trabalhando, mas carrega isso. Então a gente vê o quanto que o ambiente, né, vai promover ou não tudo que a gente possa expressar.
tanto de uma forma que seja emocional, psicológica, quanto até às vezes de uma forma genética, né? Às vezes a coisa que também está ali guardadinha, quietinha, e se o ambiente promove outra oferta, né, outras possibilidades, aquilo não se manifesta. Então a gente realmente a gente vê que essa questão do ambiente, e como se tem estudado cada vez mais, tem um reforço muito grande, né, sobre todas as nossas ações. Perfeito. Quando você menciona seu paciente, né, e menciona os irmãos, me vem uma curiosidade, porque realmente eu digo que clinicamente a gente atende, né, mas eu não atendo criança. E eu sei que a doutora Ana atende, né, todas as idades, é especialista em neuropsicologia. Afeta também crianças a síndrome do impostor? É mais, assim, uma curiosidade até minha. E sei que o estudo foi basicamente com mulheres. Com mulheres adultas. E aí a gente vê clinicamente, na prática, os casos que eu atendi foram de mulheres mesmo. Uhum. Né? Mas e criança? Então assim, a gente pode apenas ter sinais, né? Uhum. Por quê? Porque a criança ela se encontra em desenvolvimento. Sim, né? Então, como ela está em desenvolvimento, né, todos os seus processos, tanto, né, bioquímicos, né, psicológicos, tudo, a gente não poderia classificá-las nessa categoria. Né? Mas a gente pode, de fato, observar, sim, né, comportamentos que de alguma forma se assemelham a isso quando a criança reforça muito mais as questões que sejam negativas, né, de incapacitação, de não vou conseguir. E daí a influência e a importância fundamental dos pais, né, de estarem fazendo justamente, dando apoio, dando suporte, incentivando para que ela não fique nesse lugar, né, para que ela de fato consiga ter um desenvolvimento, né, saudável, né, da infância para a adolescência, e que esse processo todo continue ocorrendo de uma forma saudável. Então a gente pode perceber em criança talvez algumas características, né, que sejam parecidas, mas que a gente não vai dizer que efetivamente elas já sejam, né, que elas já tenham a síndrome do impostor. Gente, muito bom falar com quem entende, com quem tem o domínio, quem atende esse público também. Muito esclarecedora, viu? Sua resposta. Certamente muitas mamães aí, papais, vovós estão nos ouvindo agora e agregou muito, doutora Ana. Agora chegou uma pergunta aqui pelo WhatsApp de uma ouvinte, Sandra Valéria. Ela pergunta como evitar. Né? Será que é possível evitar a síndrome do impostor, doutora? Então, o que a gente pode estar fazendo? Uma coisa eu acabei de falar, né? Sim. Foi justamente a gente precisa preparar desde cedo as nossas crianças. Como a gente viu, a questão ambiental, né, ela faz toda a diferença. Né, para qualquer manifestação, e aí a gente vê formas diversas, né, digamos, de transtornos, de patologias, quando esse ambiente favorece ou não o surgimento de determinadas questões. Então, a primeira já seria essa, né? De fato, de a gente promover uma boa educação, né? Uma educação que seja assertiva, né? Que seja de suporte, positiva, para que as pessoas possam desenvolver todo o potencial que elas têm. Tanto que a gente observa que tem crianças que falam com muita propriedade, né? Se apoderam de um lugar e discursam muito bem. E outras que já são, lógico, tirando as características, né, de personalidade de cada um, mas outras que já têm mais dificuldade na expressão, porque muitas vezes também não tem esse reforço. Né? Não tem, vamos lá, vamos tentar, né? Vamos ver o que é possível, o que você conseguir expressar já vai sendo motivo de ganho. Então a gente percebe isso. Então a primeira coisa seria essa. Né? A outra, digamos que observação que a gente pode ter é ficar fazendo como se fosse uma checagem da realidade pessoal, né? Para que a pessoa fique mais atenta, né? Tendo um nível mais profundo de autoconhecimento. Ou seja, ela tem que ficar reparando sobre esses pensamentos, né? Sobre si. Vamos lá, né? Isso acontece, eles têm, digamos assim, efetivamente, eles têm, digamos assim, são comprovados, né?
eu tenho um retorno disso, né, de que eu não estou tendo sucesso, de que eu não estou conseguindo as coisas por uma incapacidade, então eu verifico se os pensamentos que eu tenho, se eles são verdadeiros ou não, se eles são comprovados ou não. Eu posso avaliar, né, o meu trabalho dentro de um ambiente de trabalho, falar, pedir um feedback das pessoas. Eu posso, com familiares também, né, tá pedindo esse retorno para que você possa estar revendo, né, a sua própria imagem, e tendo uma percepção diferente a partir do, né, uma autopercepção diferente a partir da percepção dos outros. E esse trabalho, né, todo de feedback vai fazendo com que você vá se conhecendo melhor e também dando mais segurança. Então, como que a gente pode, de fato, evitar? Se a gente percebe no nosso discurso que fica muito, muito comum e frequente, digamos assim, né? Só olharmos para os nossos fracassos, para o que a gente julga fracasso, porque na maioria das vezes a gente nem tem fracasso nessas situações, mas porque a gente julga fracasso, olhar de uma forma negativa para as situações, a gente de fato então pode, digamos, ligar o sinal de alerta, o pisca-pisca, para que a gente de fato já procure até ajuda logo profissional, né, para poder sair desse lugar, porque somente um profissional qualificado vai poder dizer se você tem ou se você não tem, né, um problema dessa natureza, vai poder dar um diagnóstico nesse sentido. Então, ao sinal, né, dessa, digamos, desse olhar muito mais negativo sobre si, a gente já recomenda que de fato a pessoa comece a um processo de autoconhecimento, sim, seja com ela mesma, seja com o ambiente familiar e de trabalho, e por fim, né, se for percebido isso mesmo, às vezes com uma maior gravidade, também uma ajuda da psicoterapia mesmo. Sim, e quando você coloca isso, eu também vou complementar. Me recordou um caso que eu acompanhei, né, no ano passado, e que ela se comparava muito. Então eu quero deixar uma dica aqui. Não cair na armadilha de se comparar com os outros. Né? Que sim, o outro é mais, que o irmão galgou, ou seja, potencializar aquilo que somos como pessoas humanas, e cada um de nós na nossa singularidade. Né? E essa armadilha, ao se comparar, reforça um lugar, sim, de baixa autoestima. Então, ao invés de se comparar, seja gentil com você. Então, dentro do que você coloca, né, Ana, quis complementar por lembrar deste caso, porque essa paciente ela se comparava muito e se sentia, mas eu não consigo fazer como o fulano. Sim. Então, não caiam nessa armadilha. Agora, você falou em características, respondendo, e eu quero agradecer ao ouvinte, Sandra Valéria, né, que fez a pergunta pelo WhatsApp. Vamos aproveitar para falar dos sintomas. Quais seriam os sintomas que a pessoa portadora da síndrome do impostor carrega? Então, os principais sinais, né, digamos assim, seria o sentimento de não pertencimento, né? Muitas vezes as pessoas que sofrem, né, com a síndrome podem pensar exatamente isso, que não merecem estar onde estão. Né? Quando isso ocorre, é comum que haja um sentimento de não pertencimento aos locais que ocupa, né? Como consequência, leva as pessoas a se afastar dos grupos. Então, assim, é aquela sensação de inadequação, de se perguntar se você, da pessoa se perguntar se realmente merece estar naquele lugar. Isso pode acontecer quando a gente é muito jovem, né? Esse sentimento de inadequação, ou quando está iniciando a carreira, um novo trabalho, uma nova empresa. Então, tudo isso leva a esse sentimento inicialmente. Então, assim, discriminações sociais de ambiente no trabalho, altamente competitivo, né, também podem causar a síndrome do impostor. Então, assim, a pessoa sempre vai buscar justificativa para falhar. Então, sim, o sentimento de não pertencimento é um. O outro seria a procrastinação. Né? É um outro sintoma presente na vida de quem sofre com esse problema. Nesse caso, no entanto, ela vai a partir de uma insegurança, né, sobre as tarefas que ela tem a executar, tender a deixar para depois, né? Digamos assim.
E aí é preciso também ter certeza sobre a origem da procrastinação para saber se ela está associada à síndrome ou não, né? Porque ela pode ser uma preguiça, digamos, apenas, ou, né, a procrastinação está associada a outros, né, digamos, distúrbios e transtornos também. Como eu já falei, a própria autossabotagem, né, porque pessoas que convivem também apresentam esses quadros com muita frequência, né, ou seja, elas criam um mecanismo para fugir de certas experiências em que não se sentem seguras para desempenhar um bom papel. Né, por isso costumam perder boas oportunidades e acabam se arrependendo, né, muito regularmente. Então o indivíduo ele pode ter todas as competências técnicas para assumir um cargo, mas por acreditar que não merece, que não vai dar conta, ele começa de forma inconsciente a criar ações para sabotar uma possível promoção, por exemplo. Então assim, ele vai agir de acordo com o que ele acredita. O profissional assim, muitas vezes não cresce na carreira se esse comportamento não for controlado, né? É aquela pessoa que tem potencial, mas que está sempre ali, né? Digamos, no mesmo lugar. Não cresce, né, na vida. Sim. Outro ponto é a autodepreciação. Né? Então, se você costuma falar mal de si mesmo com muita frequência, fique atento. Né? E aí, nessa autodepreciação, poderíamos citar a dificuldade de receber, acolher, na verdade, um elogio, né? Aí a gente já entraria até num outro ponto, que seria a ingratidão. Ingratidão. Ingratidão, porque assim, a autodepreciação é nesse sentido, né, de justamente de gostar menos das qualidades, das suas características, tornando-se uma pessoa muitas vezes amarga e tóxica consigo mesma. Né? Na ingratidão, é por ela não aceitar que são boas em algo, né, ela na maioria das vezes também elas acabam tendo muita dificuldade para aceitar que os outros encontrem essas boas características nelas. Então, assim acabam rechaçando elogios, né? Contrapondo as pessoas o tempo todo, né? Dizendo, quando a pessoa elogia, não, mas eu não sou isso, Sim. Não, eu não sou assim. Né? Então, ela se torna mais difícil, né, para apreciar qualquer tipo de reconhecimento recebido. Um outro ponto é a autocrítica excessiva. É válido que as pessoas façam análises críticas sobre suas próprias ações. Todos nós devemos fazer isso, né? Mas no caso de quem convive com a síndrome, porém, isso se torna completamente excessivo. E as avaliações, elas perdem contato com a realidade. E é como se as pessoas perdessem a capacidade de encontrar boas lições dos erros, né? E se punissem o tempo todo. E por último, exatamente a comparação que você tinha, né, mencionado. Que é o ponto, né, na verdade é o ponto principal, né? Aqui é quase que regra que os indivíduos só consigam encontrar boas características nos outros e nunca em si próprios, né? Então isso sem dúvida coloca a pessoa numa corrida sem fim, né? A um ideal de perfeição que não condiz com a realidade de ninguém, né? Nem com a dela. Então assim, basta que uma análise seja feita para que as pessoas comecem realmente a relacionar pontos de sua vida com de outras pessoas. Perfeito, nossa, não poderia ser melhor. Então, doutora Ana Faria, até alongaria mais aqui, mas a produção sinalizou que precisamos fazer mais um minutinho de intervalo. Gente, o programa está maravilhoso. Anotem aí o nosso número e convidamos você a nos ajudar com mais perguntas. 3231-3560. Estamos com a doutora Ana Maria Faria. Um minutinho apenas de intervalo e voltaremos já. Boa tarde, queridos ouvintes. Retornando aqui ao programa Viver Bem. Tema de hoje, forte, interessante. E olha, a gente está aqui bebendo das informações maravilhosas que a doutora, psicóloga clínica, doutora Ana Maria Faria, está nos prestigiando aqui com seu conhecimento, ela que é neuropsicóloga também, né? Então, estamos falando da síndrome do impostor, que foi um tema pedido por uma de nossas ouvintes que não quis se identificar. A próxima pergunta é se é uma doença. É a pergunta feita pela ouvinte
Sandra Valéria, que vem contribuindo, está passando aqui pelo nosso WhatsApp. Doutora Ana, a síndrome do impostor é uma doença? Então, né, não, ela não possui, né, na classificação internacional de doenças, né, no CID que todos nós conhecemos, né, ela não está, né, classificada como uma patologia. Então, de fato, ela é uma desordem da autopercepção. Então, não fica nessa categoria. E aí, assim, enquanto você estava falando da pessoa que trouxe o tema, e aí que de fato ela não quis se identificar, eu achei muito interessante, porque tem tudo a ver com o tema também, né? Ela está nos ouvindo, certamente. Pois é, né? Então, assim. Passou pelo e-mail, viverbem@radiocatedral.com.br, passou pelo e-mail, mas pediu não se identificar. Mas fala um pouquinho mais. Então, assim, eu pensei justamente nisso, porque lógico que ninguém é obrigado, né, a se identificar. Mas como ela trouxe um tema em que a gente vê que toda a temática central fica focada, né, e centrada numa visão de uma incapacidade, né? Então, assim, e que você, na maioria das vezes, se coloca abaixo, né, porque se sente segura, com baixa estima. Então, assim, e aí quando a gente normalmente não quer se mostrar, a gente usa esse artifício, né, de ficar invisível, digamos assim. Então, é necessário que né, digamos assim, se não foi por algum conhecido, né, mas sim que esteja atenta, né, porque na verdade os sintomas, eles podem ficar agravados, né, se o indivíduo os cultivar, ou seja, se ele não tomar nenhuma medida para que isso seja de fato evitado, né? Para que essa crença que foi construída, né, limitante, seja inicialmente por ele mesmo, seja pelo ambiente, seja por reforços que aconteceram ao longo da vida, ela realmente, né, possa ser desfeita. Né? Então, assim, e a gente tem toda a condição sempre, né, de estar se colocando, né, assumindo o lugar. Desafiando e se superando, e principalmente com ajuda psicoterapêutica. Exato, né? Eu acho que assim, a pessoa que tem dificuldade com isso, é fundamental que ela procure uma ajuda para poder fazer um trabalho específico de psicoterapia para sair desse lugar que se encontra, que é muito difícil, né? Quando você está com insegurança, com baixa estima, quando você tem toda essa condição, todo esse quadro, né, que eu falei, de fato, de um demérito próprio, é muito difícil você se superar sozinha. Né? Então, realmente, um dos maiores aí, digamos, indicadores seria procurar uma ajuda profissional para que você possa sair desse lugar. Então, assim, a não identificação só me chamou a atenção, né? Porque tinha a ver com o tema de se colocar nesse lugar, né, de incapaz. Então, quando você falou que lhe chamou a atenção, então podemos também incluir como característica o medo da exposição. Por quê? Sim. O medo da exposição, ela vem carregado, esse comportamento, de uma avaliação do outro. Se ela mesmo também ela não quer se expor porque se sente incapaz. E aí esse julgamento do outro, né? Exatamente. Esse medo dessa exposição. Faz todo sentido. E que o outro vai reforçar aquilo que eu já sei, né? Então, assim, eu não quero esse reforço, né? Então, assim, mas é só uma breve, né, análise. Claro. Não conhecemos a história. Não conhecemos a história da pessoa. Pode até ser realmente, né, de fato, por uma pessoa conhecida, mas é o que chamou a atenção diante do tema apresentado. Como a doutora fala da psicoterapia, nós reconhecemos, né, que as intervenções psicoterápicas, principalmente nessas síndromes, e nessa que não é uma doença reconhecida pelo CID, mas é um conjunto de comportamentos, né, sentimentos, enfim. Como a psicoterapia poderia ajudar? Para deixar claro para nossos ouvintes. Porque muitos ainda, né, têm reticências quanto a buscar ajuda psicoterapêutica.
Isso tem diminuído muito. Sim. Tem diminuído muito, graças a Deus. Mas vamos esclarecer para quem nos ouve agora como o atendimento psicológico com uma profissional psicóloga, né, Sim. que poderia ajudar. Primeiro, a identificar, né, digamos assim, esses padrões, né, essas crenças limitantes. Então, à medida que você vai identificando essas crenças, identificando também o momento em que ocorreram, como elas ocorreram, vai fazendo com que, dentro do trabalho psicoterapêutico, você consiga, aos poucos, ir se libertando dessa crença, desse lugar que você foi colocada ou que você também se colocou. Né? Porque, às vezes, é você mesma que se colocou nesse lugar. Então, quando a gente começa a trabalhar, favorecendo com que a própria pessoa perceba onde, né, existe, digamos assim, esses gatilhos, essas crenças limitantes, a atuação da psicoterapia se baseia, vai se, né, focar fundamentalmente aí, para que de fato ela vá percebendo e vá fazendo também um contraponto com ela mesma, né? Digamos assim, vamos fazendo, na neuropsicologia a gente faz muita análise de discrepâncias, né? E aí a gente vai fazer como se fosse análise dela mesma, né? Digamos assim, com que foi alcançado, né? E com essa condição apresentada. Bem, como também muitas vezes pode-se dizer, não, mas a pessoa, em virtude dessa crença limitante, não cresceu muito, né? Ficou limitada no seu ambiente. Mas assim, o fato dela permanecer limitada, muitas vezes, não quer dizer que ela não tem o potencial dele. Você vê muitas vezes que é uma pessoa com muito potencial, mas que fica ali presa, amarrada nessa questão, muitas vezes, de querer, digamos, dentro de um ambiente de trabalho, expor novas ideias. Né? Às vezes as ideias são ótimas, consegue falar para um colega em particular, mas não consegue se posicionar diante de uma reunião para dizer, né, e colaborar para que tenha um crescimento maior. Então, nesse sentido, vai sendo trabalhado para que a pessoa saiba perceber onde, digamos, começou, como a coisa funciona, para que, de fato, ela possa, sendo orientada a como, de fato, como outras formas de agir, né, para que ela possa ter ganhos. E ela ia dando como se fosse pequenos passos de cada vez, para que ela tenha segurança, né, ela vai se sentindo capaz e aí ela vai conseguindo, de fato, ultrapassar essa crença limitante, né, que foi colocada para ela, ou por ela mesma. Sim, muito, muito interessante mesmo. Outra pergunta chega agora pelo ouvinte Paulo Faria, que é de Cabo Frio, um ouvinte também bem frequente aqui com a gente. Ele pergunta: o que o perfeccionismo tem a ver com esta síndrome? Então, pessoa que é perfeccionista, enfim. São coisas distintas, né? Não chega a, digamos que a pessoa que tem, né, a questão da a busca pela perfeição, ela pode até, salvo a pessoa, né, ter a síndrome do impostor, sim. Mas não quer dizer que toda pessoa que tenha, né, de fato, essa busca pela perfeição, que ela realmente vai ter, para possuir a síndrome. Na verdade, a busca pela perfeição ela pode estar associada a outro transtorno, que não necessariamente a síndrome do impostor. Então, é por isso que tudo a gente precisa fazer uma correlação. Nada é único, né? Há uma característica única que seja predominantemente eficaz para determinar, né? Para falar, não, é essa síndrome. Então, o perfeccionismo também muito comum e a gente busca, né? As pessoas de uma maneira geral, eu acho que nos dias atuais todo mundo fica buscando cada vez mais, né? Fazer, né? A coisa da melhor forma, até devido à exposição midiática. Então todo mundo realmente vem buscando, né, se colocar bem, se apresentar bem, mas ele não necessariamente está associado realmente à síndrome do impostor. Ele pode estar, mas é digamos, né, um sintoma, um sinal muito comum também em outras patologias. Né? E aí patologias mesmo, né? Você buscar essa perfeição. Sim, mas veja, enquanto você trazia as características, eu achei interessante a pergunta do Paulo. É seu parente? Paulo Faria? Quem sabe? Quem sabe, é de Cabo Frio. Muito obrigada ao ouvinte
Paulo Faria, de Cabo Frio, né? Quando você falou anteriormente que quem é portador da síndrome do impostor, muitas das vezes estabelece metas inalcançáveis, quase que inalcançáveis, Sim. né? E o perfeccionista, ele também tem uma cobrança tão além, né? Que o traço do perfeccionista, ele tem também, poderíamos dizer, um nível de exigência. Então, talvez tenha sido por isso, né? Sim. Não, claro, você com muita propriedade coloca, eu diria que podem andar até ali, mas são coisas... Podem andar de mãos dadas. Podem andar de mãos dadas em uma dada pessoa, sim, mas em outras não necessariamente. E por isso é tão importante, né, a avaliação com o profissional, sim, que reúne essa competência. Muitos terapeutas, não desmerecendo, né, tem tantos outros terapeutas, mas o psicólogo, quem fez psicologia durante lá os 5 anos, é o profissional que reúne essa competência assim, de fazer uma avaliação precisa. E, havendo necessidade, encaminhar para outras terapêuticas. Sim. A produção sinaliza que terminou o programa, é isso? Puxa vida! Gente, várias perguntas ainda chegando. Você que continua enviando perguntas pelo WhatsApp, nós pedimos aqui que enviem pelo nosso e-mail, ou fiquem atentos ao e-mail ou WhatsApp de vocês, que a doutora Ana irá responder, tá bom? Então, quero agradecer primeiro a presença, essa disponibilidade da doutora Ana Maria Faria, pedir que você deixe seus contatos, a produção já pede para lhe convidar para o próximo domingo. Então, gente, próximo domingo também com a doutora Ana Maria, ainda não sabemos o tema. E deixe uma mensagem para os nossos ouvintes. Então, uma boa tarde a todos, né? O meu número de contato é 99-572-8410. E o meu recado para vocês é: acreditem em si mesmos, né? Confiem no potencial de vocês, acreditem na capacidade inerente a cada um, né? E busquem conquistas, né? Se há dificuldades, a gente busca ultrapassá-las sempre, né? O impossível é até que se torne impossível. Que linda! O seu Instagram. Eu confesso que eu tenho, mas eu confesso que eu até uso pouco, né? Mas é Ana Faria Neuro. Tá certo. Eu também quero deixar uma gotinha, uma reflexão pequena para que possamos encerrar o nosso programa. Bebendo das palavras da doutora, eu também me recordo das palavras do filósofo Nietzsche, que ele diz: torna-te quem tu és. Ou seja, se aproprie de quem essencialmente você é. Somente assim poderemos viver bem a vida que a gente tem. Um abençoado domingo a todos e até o próximo programa.